Você já parou para pensar como será o fim do mundo? Segundo a Bíblia, não é apenas um evento apocalíptico repleto de caos e destruição, é o cumprimento exato de uma série de profecias que foram escritas há milhares de anos e que, assustadoramente, estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, é praticamente um roteiro detalhado do que está por vir. E o mais impressionante, muitos dos sinais descritos ali já estão acontecendo. Terremotos em lugares inesperados, guerras entre nações, pestes e doenças se espalhando, a natureza em colapso. Tudo isso foi profetizado. Mas a pergunta que fica é: será que estamos realmente vivendo os últimos dias? Será que esse é o fim do mundo como conhecemos? Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 24, deixou uma lista clara de sinais que antecederiam o fim: falsos profetas, fome, terremotos, perseguição aos cristãos, aumento da maldade e o esfriamento do amor. Agora pense, quantos líderes religiosos você já viu pregando coisas absurdas em nome de Deus? Quantos casos de fome extrema ainda assolam o mundo? A terra tem tremido cada vez mais, e as notícias estão aí para provar. O amor está se perdendo, a violência cresce e o ódio entre as pessoas parece não ter fim. A Bíblia não fala de um único sinal, mas de um conjunto deles, que juntos formam um retrato do que ela chama de os últimos dias. Não é sobre medo, é sobre alerta. O tempo do fim não chega de uma vez, e ele vai sendo construído, passo a passo, diante de um mundo distraído. Outro ponto central das profecias bíblicas está em Apocalipse 13, que fala sobre a ascensão de um governo mundial e a famosa marca da besta. Uma sociedade totalmente controlada, onde ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca. Hoje, com o avanço da tecnologia, chips subcutâneos e moedas digitais, essa profecia deixa de parecer algo distante. Estamos vendo o mundo caminhar rumo a um sistema cada vez mais vigiado e menos livre. A liberdade está sendo trocada por segurança, e isso abre espaço para o controle total, como descrito na profecia. E sabe o que é mais intrigante? A Bíblia já falava disso 2000 anos atrás. Um cenário impossível de ser imaginado naquela época, mas que hoje faz cada vez mais sentido. Será coincidência, ou o cumprimento fiel da palavra profética? Em Apocalipse também lemos sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Cada um desses elementos representa etapas do juízo divino sobre a terra. E o mais marcante é que eles não vêm de uma vez, mas em sequência, como se fossem degraus rumo ao fim. Pestes, mares se tornando sangue, estrelas caindo do céu, escuridão cobrindo o planeta. Tudo isso é descrito com detalhes. Pode parecer coisa de filme, mas a Bíblia apresenta esses acontecimentos com tanta precisão que muitos estudiosos acreditam que não são simbólicos, mas literais. E mais, segundo o texto sagrado, esse juízo vem depois que Deus oferece inúmeras chances de arrependimento. Ou seja, o fim não é injusto, é consequência da escolha humana de ignorar os sinais. E no meio de todo esse caos profetizado, surge uma promessa: a volta de Jesus Cristo. Esse é o grande clímax da narrativa bíblica sobre o fim. Não é apenas destruição, mas também redenção. A Bíblia afirma que ele virá nas nuvens, com poder e glória, para buscar aqueles que foram fiéis. Esse momento é chamado de arrebatamento, quando os salvos serão tirados da terra antes do juízo final. E aqui entra um ponto importante: ninguém sabe o dia ou a hora, mas os sinais servem como um grande alerta. A qualquer momento, tudo pode mudar. E enquanto o mundo se envolve em guerras, disputas políticas e crises morais, os céus estão se preparando para esse evento. A pergunta que fica é: estamos prontos para isso? Outro aspecto que muita gente ignora é a profecia sobre Israel. Em Ezequiel e também no livro de Daniel, há previsões claras sobre a restauração de Israel como nação, algo que aconteceu em 1948. Foi um marco histórico e profético. A Bíblia dizia que o povo judeu voltaria à sua terra depois de séculos espalhado pelo mundo, e isso aconteceu exatamente como descrito. Desde então, o Oriente Médio tem sido um barril de pólvora, com guerras constantes e tensão crescente. Jerusalém, citada como o centro de muitos conflitos, se torna cada vez mais o foco da atenção mundial. Tudo isso confirma as palavras dos profetas: Israel seria o relógio de Deus, marcando o tempo do fim. Se isso não te faz refletir, o que mais faria? E por fim, Apocalipse descreve a batalha final, o Armagedon. Um conflito entre as forças do bem e do mal, entre Deus e aqueles que se rebelaram contra ele. É o desfecho da história humana como o conhecemos.
Após essa batalha, o juízo final será estabelecido, e cada um será julgado segundo suas obras. Para os fiéis, uma nova terra será criada, onde não haverá dor, morte ou sofrimento. Para os que rejeitaram a verdade, virá a separação eterna. Não é uma história de terror, é um chamado à consciência. O fim do mundo, segundo a Bíblia, não é apenas destruição, mas também justiça, misericórdia e recomeço. E diante de tudo isso, só existe uma pergunta que realmente importa: e você, de que lado vai estar quando tudo isso acontecer?